liberdade para se expressar e para assumir, inclusive, que a gente pode estar perdida, que a gente às vezes tem medo de não saber por onde começar, que às vezes a gente tem medo de sair da casa dos nossos pais e não dá certo, que às vezes a gente tem medo de não saber se a gente está criando muito bem o nosso filho, se a gente está sendo uma boa esposa. Às vezes a gente tem medo da forma com que a gente fala. Será que eu falo? Eu sou muito agressiva? Será que eu sou muito calma? Eu não sei falar não? Quer dizer que um mulherão da porra então pode estar perdida? Sim, um mulherão da porra pode estar perdida. Acontece, é natural. Nós estamos num momento onde a nossa sociedade está com um sentimento de medo muito instaurado em todos nós. Ao nosso redor as pessoas estão com medo. Medo de ir para a vida, medo do futuro, do que vai acontecer, medo de ficar doente, medo que alguém muito próximo da nossa família morra. É medo por todos os lados. E o que isso quer dizer, gente? Que medo nada mais é do que um lugar. Medo, ficar perdida, é um mecanismo de defesa. É a nossa mente, é o nosso ego dizendo para nós, peraí, estou com medo de alguma coisa, logo preciso me proteger. Então, quando a gente fica perdida, a gente está desorientada porque a nossa mente está pensando assim, alerta, 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 vamos nos defender disso. E vai nos paralisando, fazendo com que a gente fique cada vez mais do nosso dia nesse lugar, no lugar do medo. Acontece que o medo é um lugar, que é o oposto da polaridade do amor. Então, o medo e o amor nada mais é do que uma face do outro lado da moeda. Assim como o dia e a noite, assim como o sol e a lua, assim como o claro e o escuro, assim como a dor e o recurso, assim como o amor e o ódio, são faces de uma mesma moeda que fazem parte da nossa vida. A gente não tem como escolher viver 100% do nosso dia em uma só polaridade. É isso que a gente tem que prestar atenção. Não tem como a gente aprender a viver os opostos sem integrar, sem reconhecer que a vida é dual, é uma dualidade, faz parte da natureza humana. Quando a gente vive algo muito intensamente de um lado, a gente precisa se colocar disponível e ficar aberta para também reconhecer e viver o outro lado da moeda. Faz parte da jornada, não tem como a gente negar a dor, não tem como negar que às vezes a gente se sente perdido com tudo isso, se sente confuso e não sabe nem por onde começar essa parada toda. Então eu estou começando esse bate-papo com vocês dizendo que faz parte da jornada estar perdida, que tá tudo bem a gente estar perdida. Agora, o que eu quero que você entenda é o que não faz parte da jornada, o que não faz parte desse obstáculo. Não faz parte da jornada a gente ficar conformada nesse lugar. Não faz parte da nossa vida a gente ficar paralisada. Então, se você acha que você tá com medo, que você tá perdida e que não tem saída, mana, você tá certa. Não tem saída. Então, o que não faz parte da jornada é você se identificar nesse lugar. É o nosso ego falar, ah, não, eu tô perdida, então tá tudo bem. Eu vou me conformar aqui com o sofrimento, eu vou ficar paralisada aqui nesse lugar, já que eu não sei nem por onde começar, é melhor eu ficar por aqui mesmo. Não faz parte da jornada também a gente se colocar no papel de vítima. Coitadinha de mim, coitada da minha história, olha como eu sou sofrida. Vamos viver a dor? Vamos viver a dor. Vamos aceitar que às vezes a gente pode estar perdida, confusa, com esse turbilhão de novidades que estão acontecendo, com esse turbilhão de oportunidades que estão aparecendo e que a gente tem que se reinventar? Vamos aceitar esse lugar, mas não vamos nos vitimizar. Não faz parte da jornada também a gente procrastinar. Ah, então se eu não sei nem por onde começar, eu nem vou começar. Eu vou ficar aqui empurrando com a barriga, eu vou ver o que vai dar, vai que não dá nada, vai que um santo desce e eu vou levando a vida como dá. Então não faz parte da gente, não faz parte da jornada a gente se conformar e se vitimizar nesse lugar, ok? Como é que a gente pode, então, nesse momento, tá, entendi que eu tô perdida, que eu não sei por onde começar,
Entendi também que não faz parte da jornada ficar aqui dando uma de coitadinha, coitada de mim, coitada da minha amiga, coitada do mundo. Vamos sair também desse lugar. Como é que a gente pode superar tudo isso? Como é que a gente pode buscar uma mudança, olhar pela uma nova ótica? Por onde começar, então? Quero trazer para você um olhar. Dizer para você que talvez você está perdida porque você está distraída. Distraída com esse monte de notícia que tá aí passando dia e noite no grupo do WhatsApp, distraída com a sua amiga que fica fofocando da vida do outro, distraída ao ponto de estar numa confusão mental que te tira o ar, que te impede de saber por onde começar. Então, mana, você não tá perdida, você só tá distraída num lugar, paralisada nesse lugar, e você acha que é impossível sair daí, por isso que a gente se sente perdida. Vamos lembrar que tudo que a gente tem nessa vida foi nos dado por um Criador maior, pela uma força maior. Então a vida, ela não te tira as coisas, ela te liberta das coisas. A gente, desde o útero da nossa mãe até o túmulo, a gente passa por uma existência e por uma escola, que às vezes a gente chama os nossos problemas de problemas, mas que se a gente olhar para essa escola, a gente pode chamar os nossos problemas de lições, de aprendizados e trazer bom humor para isso. Então, como que a gente pode superar tudo isso? Com o ensinamento das antigas, lá de trás, simples nesse momento, orai e vigiai. A gente precisa, como mulher, entrar nessa egrégora da oração e da vigia. Por quê? O coletivo, ele tá pesado. Qualquer live que você participa de autoconhecimento, de espiritualidade, todos os mestres, os mentores que você gosta, você tá cansada de ouvir que o nosso planeta tá numa energia densa. Se você faz parte desse planeta, significa que você também vai receber de alguma forma, direta ou indiretamente, parte dessa energia. Então, quando você vigia, é aquela coisa de estar com a anteninha ligada. Opa, peraí, captei essa energia durante o meu dia. Mais do que nunca, nesse momento, a gente precisa ter cautela. A gente precisa observar as energias do coletivo e saber que grande parte da nossa ansiedade, do nosso medo, da nossa insegurança faz parte de uma energia maior que o nosso planeta está passando por um processo de transformação. Por que você não vai passar por isso, criatura? A gente precisa observar muito nesse momento, muito. O que você está pensando? O que você está pensando nesse momento? Quais são os pensamentos que vão surgindo na nossa mente agora? É pensamento suicida? Porque muitas de nós estamos tão depressivas que, se eu morrer agora também, ninguém vai nem sentir a nossa falta. Não tem isso? Você já pensou isso? Vai que sou eu que vou morrer também. O que você está falando durante o seu dia? Você está falando muito sobre desgraça? Você está falando muito sobre o seu problema? Você está muito nesse lugar de grupos com notícias de morte, de crise financeira, econômica, de escassez? E principalmente, o que você está sentindo? Então, quando eu falo para vocês desse lugar do orar e vigiar, é prestar atenção no que você está vibrando. A forma da gente sair, da gente superar esse lugar do medo, de estar perdida, é prestar atenção em você mesma. O que eu estou sentindo durante o meu dia? Porque se eu presto atenção nos meus pensamentos, no que eu estou falando e no que eu estou sentindo, durante 12 horas do seu dia, 8 horas do seu dia, você só falou sobre isso, é só o que você vai vibrar, é só o que você vai atrair, mais do mesmo. Então, nesse momento, Jesus já dizia, vamos seguir o que o cara falou? Vou vigiar. E também eu vou orar. Abre a sua boca para orar. Abre a sua boca para falar coisas boas, coisas positivas. Abre a sua boca para mandar aí uma mensagem de voz para alguma amiga sua que você lembrou que faz tempo que você não falava. E manda uma mensagem positiva para ela. Você vai ver que isso já vai te ajudar, já vai te trazer esse sentimento de fiz alguma coisa útil pro próximo. Faz sentido para vocês? Isso que eu tô falando? E mais uma coisa que vai fazer a gente
superar esses obstáculos de estar perdida. E agora eu vou entrar aqui um pouco num contexto científico para vocês entenderem que é normal a gente estar perdida nesse lugar, tá? Todas nós, todo mundo que está aqui nos assistindo, lá na nossa primeira infância, desde o útero, desde quando a gente estava na barriga da mamãe, até aproximadamente aí os nossos 5 anos de idade, todo mundo que está nessa terra, que nasceu da barriga de um útero, passou na primeira infância por um processo biológico, fisiológico. E todos nós temos registrados dentro da nossa mente, é a nossa mente que manda, que cria a nossa realidade, fato, pessoas e situações. Todos nós tivemos 5 dores emocionais, 5 dores existenciais. Então, o que eu tô falando para você aqui nesse momento é te trazendo clareza que esse lugar de estar perdido pode ser um condicionamento da sua mente. Eu vou te explicar um pouco mais sobre isso. Quais são essas dores? São a dor do abandono, a dor da rejeição, a dor da manipulação, a dor da humilhação e a dor da traição. Todos nós temos registrados na nossa mente essas 5 dores. O que acontece? Alguns de nós temos de 3 a 2 dessas dores mais fortes, o que a gente chama de picos. E alguns de nós temos todas essas dores. E aí vira uma confusão mental mesmo. E a gente vai crescendo, a gente vai virando adulto e muitas vezes a gente quer negar, a gente quer esconder, a gente quer bem colocar debaixo do tapete as nossas sombras, as nossas dores, porque a gente teve isso na nossa primeira infância e a gente cria mecanismo de defesa para não sentir mais isso. É como se fosse uma proteção. Eu tive um trauma e dependendo de como eu observei aquele evento lá na nossa primeira infância, eu não quero mais passar por isso. Então eu vou criar algum mecanismo, a minha mente vai fazer isso, para que eu não sinta mais essa dor, para que eu não sinta mais a dor do abandono, para que eu não me sinta mais rejeitado. Só que quando a gente aceita que a gente já nasceu e que na nossa primeira infância a gente passou por essas dores, a gente passou por esses traumas e vamos falar mais sobre isso, a gente para de ficar criando uma tensão, a gente para de ficar julgando. E aí a gente entra num processo muito bonito de aceitação, a gente entra num processo de integração. Tudo bem. Se eu desenvolvi isso na minha primeira infância, deixa eu olhar para isso. Vou parar de ficar escondendo as minhas dores, os meus medos, os meus traumas debaixo do tapete. E agora que eu sou adulto, eu posso estudar mais sobre isso? Eu posso olhar para isso? E nesse momento, a gente tem espaço para começar a enxergar tudo isso sobre um novo olhar, sobre uma nova ótica, com mais maturidade, com mais aceitação. Você consegue agora, nesse momento, inclusive, fazer uma escolha, uma nova escolha. Eu vou passar mais tempo do meu dia na minha dor ou eu vou passar mais tempo do meu dia no meu recurso? Porque a nossa mente ela é tão inteligente que, assim como a gente desenvolveu 5 dores existenciais, a nossa mente também desenvolveu 5 recursos. 5 talentos que a gente tem e que muitas vezes a gente nem usa, porque a gente nem sabe que tem. Tá tão escondido que a gente nem sabe. Então eu vou dar aqui para vocês 5 exemplos que eu trouxe de 5 clientes e claro que eu vou trocar o nome dessas pessoas para preservar a identidade de cada uma delas, tá bom? Mas para vocês entenderem o que essa dor faz para a gente ficar tão perdido, quais são os mecanismos de defesas que a gente tem e como é que a gente pode resolver tudo isso. Como é que a gente pode superar para encontrar esse lugar da iluminação, para encontrar essa saída. Porque por trás de todo medo existe o desejo de alguma coisa. Por exemplo, por trás do medo do abandono, como eu falei para vocês, existe o desejo. Que desejo que é? O desejo da aceitação. Eu tenho tanto desejo de ser aceito, de ser visto, mas eu não assumo isso, que eu começo a criar situações para me sentir abandonada.
Então eu vou usar exemplos reais de clientes reais para vocês entenderem como funciona isso dentro da nossa mente. Eu vou começar falando sobre a Paula. A Paula, ela tinha o pico dessas 5 dores, que todo mundo passa por elas, mas que a gente não sabe identificar, porque a gente não tem o conhecimento. O pico da dor existencial emocional da Paula era o medo de se sentir rejeitada. Ela desenvolveu isso pelos problemas da gestação que ela teve. A mãe dela teve muitos problemas na gravidez e ela deu um significado para aquilo muito grande, e o pico das dores dela era a dor da rejeição. Então a Paula, ela morria de medo de se sentir rejeitada. E o que ela cria durante a vida dela? Quais são os mecanismos de defesa que ela usa para evitar sentir a rejeição das pessoas, dos lugares, no trabalho? Quando você tá perdida, quando você tá com medo, quando você não sabe para onde seguir e quando você não usa o seu recurso e sente a dor da rejeição, como é que você vai se comportar? Você vai fazer de tudo para ficar invisível. Você vai se colocar dentro de uma caverna para que você não seja visto pelas pessoas. Então você se desconecta do mundo real, se desconecta das pessoas, porque se você se desconecta, você não incomoda. Então, se eu não incomodar, logo eu não serei rejeitada, logo eu não existo. Então, quando a pessoa tem muito medo da rejeição e ela está vivendo mais na dor, ela se desliga das pessoas e ela entra no mundo da mente dela. Ela fica criando um mundo paralelo e fica vivendo muito mais no mundo paralelo da mente dela. O que a Paula fez para entender que ela pode sair da dor, sair desse lugar de estar perdida, parar de ficar repetindo e criando situações onde as pessoas rejeitam ela no trabalho, não aceitam a opinião dela? O recurso dessa dor é o recurso da criatividade, que ela nem sabia que ela tinha. Então, quando ela descobre que ela tem medo de ser rejeitada e ela também tem um recurso, ela começa a ficar mais tempo no recurso dela. Qual que é o recurso de uma mente que tem rejeição, que sofre rejeição? Se toda a energia que eu tenho no meu corpo está na minha cabeça, eu vou usar a minha cabeça para me conectar. Então, o que ela começou a fazer mais? Ela começou a falar mais das ideias dela para o mundo. Ela começou a usar a imaginação que ela tem, a criatividade que ela tem. Ela começou a criar as coisas fora da cabeça dela. Parou de viver no mundo paralelo para viver e falar sobre as ideias dela no mundo real. A Beth. A Beth era uma cliente que ela tinha muito medo de se sentir abandonada. E o que ela usava como mecanismo de defesa? Todas as vezes que ela se sentia perdida, todas as vezes que ela tinha medo de ser abandonada, ela comia. E taca comer. Quando você tem medo do abandono, você tem medo de falar as coisas que você sente. Eu não vou falar o que eu sinto, porque se eu falar o que eu sinto, se eu começar a chorar, as pessoas vão me abandonar. Eu não quero que as pessoas me abandonem, então eu vou descontar nos excessos, eu vou descontar na comida, eu vou descontar na bebida, eu vou roer as minhas unhas e eu vou também descontar no meu corpo. E aí a Beth, ela começou a engordar e ela não sabia por quê, porque ela estava perdida, vivendo na dor dela. E o que ela faz nesse momento, quando ela descobre que ela tem a dor do abandono? Ela sabe e ela vai perceber que a mente dela também criou um recurso. E qual que é o recurso da Beth? Qual que é o recurso da dor do abandono? É a comunicação. Então, ao invés de eu guardar tudo para mim e descontar nos excessos, eu vou buscar formas de me comunicar, de me conectar com as pessoas, de expressar a minha verdade. Então, a Beth, ela começou a se colocar mais tempo do dia dela nesse lugar de se conectar com as pessoas, de chorar quando tiver vontade de chorar, de falar quando tiver vontade de falar, de se expressar. Para a Beth, para esse tipo de pessoa que sofre a dor do abandono, gente, chorar é um lugar de cura. Então você precisa entender qual é a sua dor, você precisa entender por que você está perdida. Você está perdida porque você está vivendo mais tempo na sua dor
do que mais tempo no seu recurso. E isso é um processo da sua mente. Quando você entende a sua mente, você começa a entender como você funciona e você começa a aceitar quem você é. A Nina tinha um super problema: o medo de se sentir manipulada pelas pessoas. E esse medo fazia com que ela não vivesse o amor verdadeiro. Ela sempre tinha medo de, dentro de uma relação, amar de verdade, de se entregar para o amor. Então, as pessoas que têm medo de se sentirem manipuladas, muitas vezes elas não vão entrar numa relação com o coração. Elas vão entrar numa relação só até a página 2. Eu não vou me doar, eu não vou amar, porque se eu amar, eu vou me dar mal. Se eu amar, eu vou me ferrar. Então a gente tem tanto medo de amar e perder o controle que a gente fica nesse lugar de não vou me entregar. É medo do amor, é medo de sair desse lugar onde eu sei onde eu tô pisando, porque se eu me entregar pro amor, pode ser que eu me ferre. Qual que é o recurso de uma pessoa que tem o medo da manipulação? Vejam quais dessas dores que eu falo para vocês que você se conecta mais. Normalmente nós temos de 2 ou 3 dessas dores e que a gente não sabe que a gente tem e que a gente fica criando situações na nossa vida para ressentir esse lugar. Então, uma mente que tem o medo de ser manipulado, ela tem um recurso, que é o recurso da negociação. Quando você assume que você tem esse medo, você também pode assumir que você tem um talento. Então, você sabe negociar com as pessoas, você sabe ser uma ótima líder, você sabe entrar num lugar e conectar pessoas, situações. Então, você pode sim exercer esse lugar de liderança, exercer esse lugar das vendas, exercer esse lugar de comunicação, tá bom? Tem mulheres que vão sentir muito o medo de serem humilhadas. E aí a gente acaba se colocando no lugar de ser capacha. Eu tô tão perdida, eu tenho tanto medo das pessoas me humilharem que eu vou segurar tudo. Eu vou dar conta de tudo, eu vou sentir a dor do mundo, eu vou sentir a dor dos outros e começa a virar uma lixeira emocional dos filhos, dos netos, do marido, do emprego, das amigas. Por quê? Eu tenho tanto medo de me expor, eu tenho tanto medo de falar o que eu sinto, que para eu não ser humilhada, eu vou carregar tudo e todos. E começa a sentir dores, dores musculares, dores físicas, porque você não é carga emocional das pessoas. Então, essas pessoas, elas têm uma capacidade de suportar coisas muito difíceis, sim. Mas uma hora a panela de pressão estoura. Então, o que você pode fazer para sair desse lugar? Você pode parar de ficar se calando, parar de ficar se omitindo, parar de ficar segurando a merda emocional das outras pessoas e filtrar o que você precisa segurar. Você tem tanto medo de não ser aceita que você guarda tudo. E às vezes tem coisas lá de trás tão guardadas a 7 chaves que você não solta isso. Então, a possibilidade que você tem, o recurso que você tem para usar ao seu favor é se conecte e planeje fazer as coisas que você realmente gosta. Se concentre e suportar os seus problemas e deixe um pouco o problema dos outros de lado, porque senão você não vai dar conta de começar a olhar para você. Você ama tudo e a todos, menos a você. Então, as pessoas que têm medo da humilhação, elas se deixam de lado para ficar carregando as emoções das outras pessoas. E por último, a gente vai falar da mente da pessoa que tem medo de ser traída, de ser excluída, de ser trocada. E o que a gente carrega como mecanismo de defesa? Um poder de competição muito grande. Quando a gente tem medo da traição, quando a gente está nesse lugar de estar se sentindo perdido, a gente faz de tudo para ser aceito. Então a gente tem um perfeccionismo fora do controle. A gente quer fazer tudo bem feito, a gente quer falar as melhores palavras, a gente quer fazer a apresentação mais perfeita para ser aceito. Então eu não posso ter defeitos
Eu não posso ser humano, porque se eu for ser humano, eu vou ser trocada, eu vou ser excluída. E aí eu me coloco mais tempo nesse lugar de ter controle de tudo, até do que eu não tenho controle. Então, esse tipo de mente tem tanto medo de ser excluído que cria como mecanismo de defesa uma competitividade, uma dedicação, às vezes, para o que nem importa. E qual que é o recurso que você tem, que você não sabe que você tem? Você já é bom o suficiente, você já encanta o suficiente. Quando essa minha cliente, a Renata, descobriu que ela já era boa pelo simples fato de ser ela mesma, ela parou de criar situações e relacionamentos onde ela tinha um relacionamento legal, começava, mas saía. Por quê? Porque esse aqui não é bom, o outro não é bom, nunca tinha um relacionamento bom, porque ela sempre estava esperando a perfeição dos relacionamentos e isso não ia acontecer. Então, a forma com que a gente tem para estar mais tempo no nosso recurso é identificando quais são as nossas dores, tá bom? E como que a gente pode fazer isso? Ai, Tamires, eu não sei qual é a minha dor. Ou, ai, Tamires, eu nunca fiz uma análise corporal, como é que eu vou saber qual que é a dor? Tudo bem você não ter feito uma análise corporal, tudo bem você não saber qual é a sua dor, mas será que você não sabe mesmo qual que é a sua dor? Quem que você quer enganar falando que você não sabe qual é a sua dor? Será que se você olhar para os seus abismos, se você olhar para as coincidências da sua vida, para os padrões repetitivos, para os seus traumas, será que essas informações elas não vão te ajudar a descobrir qual é o seu ponto de origem? Qual é o seu maior medo? Qual é o seu maior trauma? Então veja quais são as similaridades desses exemplos que eu dei, quais podem ser os seus possíveis mecanismos de defesa, quais são as dores que quando eu falo aqui você fica até assim, dá até um embrulho no estômago. Você tem medo de ser abandonada? Rejeitada? Humilhada? Manipulada? Você tem medo da traição? Qual dessas 5 palavrinhas aí te dá mais receio? Então, às vezes, você não precisa fazer uma análise a fundo. Você pode se colocar nesse lugar de observar a sua história, as coincidências que a vida te trouxe, que a gente chama de evidências, para saber e te ajudar a entender em que lugar que você tá, em que ponto que você se perdeu, em que momento da sua vida você tá mais e mais e mais na sua dor e não tá usando os recursos que você tem. E quero te falar também quais são os jeitos errados de você se manter nesse lugar. Se manter nesse lugar da jornada de estar perdidona. Se manter nesse lugar de não saber nem por onde começar. Se você continuar se contaminando com as notícias que você assiste diariamente, esse é o jeito errado de ficar se mantendo na jornada. Esse é o jeito errado de superar o obstáculo. Quanto mais você ficar falando 24 horas do seu dia sobre assuntos negativos, eu não tenho TV, eu não assisto TV, mas vê todos os grupos do WhatsApp, vê todas as notícias que a família posta, conversa sobre tudo, porque virou assunto, né? Oi, amiga, e aí, tudo bem? Tudo bem? Nossa, você viu tal coisa? Nossa, você viu o número de mortos? O excesso das notícias faz com que a gente fique nesse lugar de não superar, focar no problema. Eu tô perdida por causa dos meus problemas financeiros, eu tô perdida porque eu briguei com a minha mãe, eu tô perdida porque eu perdi o emprego, eu tô perdida porque eu terminei um relacionamento, eu tô perdida porque eu não sei criar os meus filhos, eu tô perdida porque o meu marido não me ama. Continua focando no seu problema, aumenta a lupa do seu problema que você vai ter mais disso. Então o jeito errado de superar um obstáculo é focando no problema, se contaminando com as notícias em excesso e falando 24 horas do seu dia sobre isso. Mas eu também vou te explicar qual é o jeito certo de mudar tudo isso. Claro, né, meu Brasil? Algumas sugestões para você superar esse lugar do medo, esse lugar da confusão mental. Limpando tudo isso, neutralizando a sua energia. Se a gente é energia, a gente é vibração, nós somos sentimentos, começa a respirar, começa a orar, começa a meditar. E isso vai te dar um suporte. Pede para o seu anjo da guarda te acompanhar, te fortalecer, te trazer discernimento.
Você percebeu que você está sendo contaminada por essas energias densas? O seu dia tá ruim? Você tá ansiosa? Você tá brigando com todo mundo? Limpa essa energia. Ontem eu falei do Ho'oponopono. Você tá muito nervosa? Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Essas 4 palavras neutralizam a sua energia. Outra coisa que você pode fazer para resolver esse obstáculo é abandonar algumas coisas que são superficiais e que te dão a ilusão de controle. Então, sabe aquele grupo que você tá só para ficar controlando as notícias, só para fazer a legalzona do grupo, só para fazer a querida e a bem aceita, porque você tem medo de ser rejeitada, porque você tem medo de ser abandonada? Sai de lá. Abandona esse lugar das amigas que só falam dos outros, só falam de pessoas. Escolhe aí 3 pessoas para você abandonar porque são tóxicas, porque só reclamam, porque trazem mais do mesmo, não tem nenhuma novidade na sua vida. E uma outra forma de você resolver isso é descobrindo quais são os seus recursos. É se aprofundando na sua mente. Eu tenho uma dor, mas eu também tenho um recurso. E quanto mais você se colocar no seu recurso, mais você vai sim resolver os seus problemas. Eu vou passar para vocês uma técnica e um exercício para você aplicar imediatamente para você superar esse lugar da confusão mental, que você não sabe nem por onde começar a se amar. Então, já que o tema da live foi esse, eu também vou dar para vocês um exercício para vocês começarem. Um pequeno passo, um pontapé inicial. Chama Fazendo as Pazes com Você, Fazendo as Pazes comigo. Por onde a gente vai começar a se amar? Por nós mesmos. A gente vai começar a se amar fazendo as pazes com o nosso corpo. Então, a técnica é a técnica do espelho. Você vai fazer isso sozinho, sozinha. No momento que você puder, estiver relaxado, sozinha, você vai de frente para o espelho se olhar inteiramente pelada. Gente, experimenta esse lugar. Experimenta cada textura do seu corpo, experimenta passar a mão em cada parte do seu corpo. Nos seus braços, no seu cabelo, sente a textura do seu rosto, no seu peito, na sua barriga. Sente o seu cheiro, se sinta livre de julgamentos, comece a se amar primeiro com você mesmo, sem comparação, contemplando a sua imagem no espelho. Fica 5 segundos olhando os seus olhos no espelho e o pensamento que você vai ter é: essa sou eu. Esse corpo aqui, ele merece prazer, ele merece carinho, eu mereço amor. Cada pedacinho do meu corpo merece amor. Se reconheça como criatura, se reconheça como pessoa divina. Essa criatura que você vê é uma criatura de Deus, foi criada pelo Criador. Então, gente, Deus ele pode viver em cada ponto desse universo, mas ele escolheu o nosso coração para morar. Se conecta com essa morada, que é você. Começa fazendo as pazes com você mesmo, usando a técnica do espelho, agradecendo pela sua forma física, pelo seu jeitinho e por ser você, única e exclusivamente como você é. Você vai perceber que você tem tantos motivos para agradecer. Agradece pelas orelhas, pelo nariz, por respirar, pelo toque do seu rosto, pelos seus dentes, e vai descendo e vai sentindo cada textura do seu corpo, vai conhecendo cada uma dessa textura e aproveita para exercer a gratidão. Essa é a melhor forma de você começar a se amar, principalmente pelo que você é e pelo que você tem hoje. E o que a gente tem hoje? A gente tem a vida. A gente tem esse corpo que carrega a nossa alma e a nossa existência, tá bom? E o segundo passo que eu vou dar, a segunda dica, a segunda técnica é conhecimento. Eu criei um livro e eu vou deixar esse bônus para as mulheres que estão lá no meu canal do Telegram. Então, se você não faz parte do meu canal do Telegram, o link tá lá no meu Instagram. Galera do Facebook e do YouTube, vai lá no meu Instagram. Lá no perfil tem canal do Telegram.
Lá eu vou deixar um livro para você conhecer e para você ler mais sobre as dores e os recursos da sua mente. Como você faz para sair do lugar do medo, para sair do lugar da dúvida e se colocar mais no seu recurso. Usar mais, escolher. Lembra que estar perdido não é um problema. O problema é você ficar nesse lugar. Então você pode escolher sair daqui e se tornar uma mulher de atitude e vir para o oposto, vir para o amor, vir para a ação. Então no canal do Telegram eu vou deixar um livro sobre as 5 dores e os 5 recursos da nossa mente. Se você não faz parte ainda, vai lá, é muito gostoso, tem um monte de mulher para nos acompanhar nessa jornada. Aproximem-se de mulheres que se empoderam. Criem lugares para vocês estar, aonde vocês possam estar apoiadas.